Fala comigo, estudante. A nossa maratona continua e hoje nós lemos do verso 1 até o verso 21 do capítulo 12 de Mateus. Nós iniciamos com uma revisão dessa grande discussão que está sendo travada com Jesus a respeito da sua atuação, dos seus serviços, das suas curas durante o dia de sábado. Como nós vimos, os religiosos estavam perseguindo Jesus, tentando encontrar alguma brecha, alguma falha, algum erro, e para eles a interpretação do sábado, do propósito da instituição do sábado, era completamente diferente do propósito que Deus estabeleceu. E nós já vimos a primeira passagem que está presente na leitura, é uma revisão, porque relata aquele episódio que os discípulos estão com fome, eles estão precisando comer urgentemente, e as pessoas começam a persegui-los porque eles estavam descascando milho, e essa colheita, na visão dos religiosos, era um trabalho que não podia ser feito no sábado. E aqui Mateus tem uma fala de Jesus que não aparece na leitura que nós fizemos no dia anterior. Jesus diz: quero misericórdia e não sacrifícios. Os religiosos estavam preocupados com os rituais, com os protocolos, com os sacrifícios de animais, com a lei no geral, mas estavam esquecendo da principal essência, por assim dizer, da lei ter sido instituída, ou da expectativa que Deus tem para nós, que é misericórdia, é a bondade, é a compaixão, a empatia. E aqueles religiosos não estavam tendo esse sentimento de misericórdia em relação aos discípulos de Jesus. E não é que Jesus não queria que eles seguissem rituais, que eles cumprissem os mandamentos de Deus, mas a ênfase jamais pode ser maior no cumprimento de regras, por assim dizer, como nós já comentamos, do que no bem que nós temos a obrigação de fazer com o nosso próximo, e é algo que não estava acontecendo aqui. Por isso Jesus denuncia e fala essa grande acusação, ele confronta aquelas pessoas com essa afirmação que tem muito a nos ensinar. Religiosidade nunca vai fazer nenhum bem a nós e o nosso próximo. A perseguição continua e agora, em segundo lugar, Jesus cura mais uma vez um homem que tinha a mão ressequida, ele tinha a sua mão completamente atrofiada. Esse é o sentido, um dos sentidos dessa expressão, uma mão que talvez ele não sentia mais nada, que estava ali presa ao seu corpo, mas sem ter utilidade, e acabava que era um peso para aquele homem ter que lidar com essa situação. Bondosamente, com a misericórdia sendo manifestada ali na prática, Jesus cura esse homem de uma forma muito especial, só que ele faz isso no sábado. E mais uma vez os religiosos começam a perseguir Jesus. E Jesus, com muita sabedoria, conta para eles, ou faz um questionamento através de uma comparação, uma analogia, mais uma vez, perguntando para eles qual deles que não iria socorrer uma ovelha que num sábado estivesse passando por apuros, correndo risco de morte, precisando de uma intervenção, e todos respondem que iriam fazer isso, queriam cuidar, queriam salvar a vida daquela ovelha. E Jesus diz então: poxa, vocês estão com uma dificuldade muito grande de fazer juízo de valor das coisas. Esse homem tem muito mais valor do que uma ovelha, então jamais eu poderia deixar de atendê-lo, de socorrê-lo, de curá-lo. E ele nos dá uma bela lição naqueles homens, mostrando a incoerência da perseguição deles. O bem que eles disseram que fariam para o animal, Jesus não pode fazer para um homem. Está tudo errado, está tudo invertido. E por isso aqueles homens começam a perseguir Jesus de uma forma mais intensa, como nós já vimos até aqui, e de acordo com Mateus, já procurando um jeito de matar, de tirar Jesus do ar, de tirar Jesus de circulação. Algo terrível, fruto da inveja, fruto de um espírito de rivalidade, de facção e de competição. Infelizmente, essa é a realidade dessa segunda passagem. Depois disso, em terceiro lugar, Jesus mais uma vez nos ensina a fugir de discussões.
fugir de contendas. Sabendo que o coração daqueles homens estavam completamente endurecidos, petrificados, ele vai para uma outra região, vai curar mais pessoas, vai demonstrar misericórdia para outras pessoas, ele cura todos que têm contato com ele, e ele, sabendo que não iria conseguir, ou que não iria ter algum tipo de resultado, progresso, se aqueles homens tivessem contato com o que ele estava ensinando e com o que ele estava fazendo, ele pede, não compartilhe, não passe adiante, isso vai antecipar a minha, de alguma forma, a minha prisão, o meu martírio, as pessoas não vão me tolerar por muito mais tempo, então não passem isso adiante. Ele tem esse gesto de alguma forma para conter a intensidade, o avanço da perseguição que ele estava tendo que enfrentar. Nós vamos parar por aqui e que de alguma forma Deus nos faça lembrar das pisadas de Jesus, do exemplo de Jesus. Nós estamos o tempo todo tendo contato com as suas ações, com o seu estilo de pensar, com as suas convicções, e que nós possamos, assim como ele, sermos cada vez mais misericordiosos, assim como ele, que nós possamos fugir de confusões, como já foi mencionado nessa lição aqui, e que assim como ele nós possamos perseverar no nosso desafio. Que Deus nos abençoe no cumprimento de mais uma etapa.